A separação entre a fé e a vida é um dos grandes problemas do nosso tempo. E esse problema se chama secularismo. Quando os batizados, aqueles que receberam o batismo, que foram lavados nas águas batismais, vivem esta separação prática na sua vida. Vão à igreja, mas depois no dia a dia, não só não testemunham, mas contradizem a sua fé, falando que não concordam com isso ou com aquilo. Não é estranho a gente escutar pessoas que dizem assim: eu não concordo com tudo que a igreja fala. Então, a minha vida é uma coisa, mas a fé é outra. Vai no Santíssimo, faz a sua oração, faz as suas novenas. Tem gente que até acorda de madrugada para fazer Quaresma de São Miguel, está fazendo Quaresma de São Miguel, mas quando você vai ver na prática, tem coisas que são separadas entre a fé e a vida. Não é incomum a gente encontrar pessoas que vão à igreja, que recebem a Eucaristia, mas dizem assim: mas na questão do aborto eu tenho uma outra opinião. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, sou a favor daquilo outro, né? Não é incomum encontrar entre os cristãos batizados aqueles que usam métodos contraceptivos que são abortistas, como o DIU, e acham que não tem nada errado. Não é incomum encontrar entre os católicos cristãos, entre os católicos e entre os cristãos, pessoas que apoiam a pena de morte, dizendo assim: não, mas nesse caso, esta pessoa merece a condenação, merece a morte. Não é incomum encontrar entre os batizados aqueles que praticam a corrupção e ficam com a consciência mais tranquila do mundo, que enriquece de forma ilícita às custas do povo, do dinheiro do povo, e acham que não tem nenhum problema. Não é incomum encontrar entre os católicos batizados aqueles que celebram o seu casamento, mas daí a pouco já se separam dizendo: a minha vida não é controlada pelos pensamentos, pelos ensinamentos da igreja, e vai viver a sua vida do jeito que quer, e está tudo certo. Isso se chama secularismo, isso se chama separação entre fé e vida. E nós precisamos ter clareza nestes pontos, porque senão nós achamos que está tudo bem ser cristão desse jeito. Nós achamos que está tudo certo ser católico assim. Nós achamos que está tudo bem levar a nossa vida de fé de um jeito, e a nossa vida pessoal, da maneira como eu penso, da maneira como eu imagino que seja correto. Não, mas a minha vida, na minha vida, a fé não tem nada a ver. Deus só serve para atender os seus pedidos, as orações que você entrega para Ele, e exige que Ele cumpra rapidamente. Tem uma doença, Deus tem que curar, mas o pecado pode continuar do jeito que está. E Jesus não veio para curar a doença, Jesus veio para curar o pecado, porque é o pecado que mata o ser humano, é o pecado que faz com que o ser humano perca a sua vida, perca o céu, perca a vida eterna. E se nós não tivermos clareza disso, a fé vai ser uma aguinha com açúcar que a gente usa em determinados momentos, mas não serve para a vida prática. E é isso que o Evangelho de hoje fala. Quando Jesus anuncia a radicalidade da decisão que nós precisamos ter para seguir Jesus, existe um escândalo da parte de alguns. Muitos discípulos se escandalizaram da fé, e hoje não é diferente. As pessoas se escandalizam diante de alguém que quer viver a sua fé de maneira coerente. As pessoas se escandalizam diante de alguém que fala: isso está errado. Quando se proclama, se anuncia a verdade, isso causa um escândalo, porque está em desacordo com a cultura do nosso tempo, porque está em desacordo com o que eu penso.
porque isso não é acolhida, porque essa não é a igreja de Jesus, porque não é assim que Jesus acolheu. Jesus acolheu os pecadores, e Jesus sim, acolheu os pecadores, para tirar os pecadores do pecado. Jesus não acolheu os pecadores para deixar que eles vivessem a sua vida do jeito que quisessem. Jesus não passou a mão na cabeça dos discípulos dizendo: podem viver como vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, e ainda assim vocês serão meus discípulos. O que é que Jesus fala no Evangelho? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão escandalizados com essa palavra? Vocês também não estão escandalizados com esse chamado à conversão e à mudança de vida? A proposta de Jesus é uma proposta de conversão, não é uma proposta de aceitação simples, passiva do pecado, e isso não é acolhida. Isto é mentira. Isto é mentira. E hoje se conta esta mentira como se fosse uma mentira cristã, como se acolher significasse pura e simplesmente aceitar o outro com todas as suas realidades de pecado e não tivesse nenhuma necessidade de conversão. E a conversão é para os cristãos, a conversão é para nós. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas quem se dispõe a seguir Jesus deve seguir o Evangelho tal como ele é, não tentar à sua maneira modificar o Evangelho para que ele fique mais saboroso, mais dentro da nossa realidade, mais dentro da nossa cultura, mais dentro dos nossos tempos. É importante testemunhar o seguimento de Jesus no meio desta geração incrédula que desafia a nossa fé contando mentiras. O que é a catequese? A catequese não é um anúncio de uma palavra doce, saborosa, que vai agradando as pessoas, que vai agradando a plateia, mas a catequese é um convite à conversão, é anunciar a palavra de Deus às novas gerações, ou aquelas pessoas que procuram a igreja, para que a partir do anúncio do Evangelho, façam um caminho de conversão. Isso é catequese, isso é a proposta de catequese. Por isso que não serve qualquer coisa para a gente fazer catequese, mas serve o catecismo da igreja, servem as verdades de ontem, hoje e sempre. Não servem as meias verdades ou as mentiras contadas pelo mundo, que vai aos poucos deturpando a fé cristã, que vai aos poucos mudando o comportamento das pessoas, que vai aos poucos fazendo com que as pessoas sintam-se: ah, mas esta palavra é muito ruim de ser escutada. Primeira leitura, Josué coloca muito claramente ao povo: nós estamos entrando na terra prometida, e a entrada na terra prometida é um compromisso. Não basta dar um passo para colocar os pés na terra prometida, é preciso saber se nós queremos estar, fazer parte, estar presente na terra prometida. É preciso saber se nós temos o compromisso de permanecer próximos de Deus para continuar na terra prometida. Nenhum de nós é obrigado a entrar na terra prometida, mas se nós queremos entrar na terra prometida, tem regras, tem leis, tem opções, e mais do que regras e leis, tem uma opção fundamental que nós precisamos fazer. Qual é a opção fundamental dos cristãos dos dias de hoje? Muitas vezes é uma opção com 2 pés, um pé em cada canoa. São cristãos que às vezes querem a vida eterna, mas não querem se separar dos prazeres, das coisas oferecidas pelo mundo, e aí fica com um pé em cada canoa, e depois cai, e quando cai, cai no abismo. Não cai dentro da canoa, não cai dentro da barca, não cai na salvação, mas cai na perdição. Por quê? Porque falta uma decisão fundamental na nossa vida.
Isto é secularismo. Isto é a secularização do nosso tempo. Isto é a secularização da vida da igreja. Porque nós encontramos entre nós, mesmo ministros ordenados, padres e bispos, que vão fazendo opções que distanciam da verdade da fé da igreja, opções que querem agradar. Existem grupos de padres e bispos por aí, que até na questão do aborto ficam em dúvida sobre certas situações. Por quê? Porque querem dizer uma palavra que agrade ao mundo, querem dizer uma palavra que agrade à sociedade, e a igreja não veio para ser agradável, mas a igreja veio para ser uma proposta concreta de conversão, de mudança de vida, de transformação de vidas, de vida nova para o segmento de Jesus. E esta palavra é muito dura. Vocês também não querem ir embora? E Pedro vai dar uma resposta que nasce de uma convicção diante de Deus: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. E se só Jesus tem palavras de vida eterna, é preciso escutar as palavras de Jesus e ter o discernimento para separar aquele cisco, aquela poeira que vai sendo introduzida com a palavra de Jesus e que não é palavra de Jesus, que não é palavra do Evangelho, mas que é palavra da cultura, que é palavra da sociedade, que é palavra do mundo, que vai aos poucos sendo assumida. Estas palavras não servem, precisam ser separadas. Catequistas, cuidado com o que vocês ensinam. Catequistas, cuidado com aquilo que vocês falam, porque nas mãos de vocês estão aqueles que precisam aprender a fé, não as mentiras, mas a verdade limpa da fé, a verdade transparente da fé, a verdade da fé que leva à salvação das almas. Cuidado, para não aprenderem ou não transmitirem coisas que são até pessoais, crenças, vontades, desejos, coisas que vão sendo colocadas, acolhida que não é acolhida, porque não chama conversão. Cuidado, vocês têm uma grande responsabilidade. A igreja sempre confiou aos catequistas muita responsabilidade, porque a igreja precisa dos catequistas para fazer com que as novas gerações aprendam esse caminho da fé, e é isso que vocês precisam ensinar. Vocês não têm nenhuma obrigação de agradar ou de transmitir uma mensagem doce, mas vocês têm a obrigação de transmitir e ensinar a verdade do Evangelho. Esta é a missão do catequista. Que Deus nos ajude nesta missão, e que Deus ajude todos nós a sabermos separar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus, e que nos dê coragem para testemunhar nas dificuldades deste mundo a nossa fé, aquela fé que nos leva à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.